Olá, crianças. Bom dia. Aqui é o professor Tiago. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje, o tema da nossa aula será o Quilombo do Palmares e o seu líder máximo, Zumbi dos Palmares. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é um quilombo. Quilombo existiu ao longo de todo o processo colonial brasileiro, inclusive depois da independência do Brasil. Tá? Enquanto existiu escravidão, existiu resistência à escravidão. E os quilombos são o símbolo máximo dessa resistência. Quilombos são comunidades formadas por escravos fugidos do cativeiro, que, embrenhando-se nas matas e nas florestas, afastados dos centros coloniais, formam uma comunidade de negros livres. O mais emblemático desses quilombos aqui do Brasil foi o Quilombo de Palmares. O Quilombo de Palmares iniciou-se em 1597, quando aproximadamente 40 escravos fugiram de uma fazenda em Porto Calvo, ao sul de Pernambuco. Ali tinha início o Quilombo de Palmares. Pequeno no início, ele cresceu muito, principalmente por conta da ocupação holandesa do Nordeste. Quando os holandeses invadiram a região nordeste do Brasil, tomando-a dos portugueses, as guerras entre portugueses e holandeses facilitaram muito a fuga dos escravos. Afinal, ocupados com a guerra, os senhores brancos não tinham condições de vigiar adequadamente os seus escravos e muitos aproveitaram deste momento da ocupação holandesa e dos conflitos dela decorrentes para fugirem para o Quilombo. E assim, Palmares adquire uma estatura gigantesca, tornando-se o maior dos quilombos já existentes no Brasil. Só para vocês terem uma ideia em termos de número, no seu auge, o Quilombo de Palmares chegou a ter 20.000 habitantes, 20.000 pessoas fugidas da servidão, fugidas do cativeiro, fugidas da violência da escravidão, que foram para lá em busca da liberdade. A região ocupada pelo Quilombo de Palmares era de aproximadamente 27.000 quilômetros quadrados. Para vocês terem uma noção da dimensão, é aproximadamente o tamanho do estado de Alagoas hoje. O que nós chamamos de Quilombo de Palmares, na verdade, era um conjunto de comunidades de quilombolas. Ao todo, eram 9 pequenas comunidades que integravam-se entre si e formavam o que nós chamamos de Quilombo de Palmares. Algumas dessas comunidades, que eles então, num período, chamavam mocambos, estavam distantes umas das outras por até um dia de caminhada. Isso é para a gente ter uma noção da dimensão que este quilombo alcançou. Mas as autoridades, tanto holandesas quanto portuguesas, nunca cansaram de atacar o quilombo. Praticamente todos os anos eram enviadas expedições militares com o objetivo de derrotar e acabar com o Quilombo de Palmares. Em 1655, numa dessas expedições, em 1655, eles conseguiram entrar no mocambo principal, que era a capital de Palmares, o mocambo de Macaco, e trouxeram de lá vários homens e mulheres que eles novamente tornaram escravos. Dentre esses homens e mulheres veio também um recém-nascido, uma pequena criança, a quem os soldados entregaram a um padre de Porto Calvo, ao sul de Pernambuco, o padre Antônio de Melo. Este padre criou este menino como se fosse o seu próprio filho. Ensinou a ele o catecismo, ensinou ele a ler e a escrever, inclusive ensinou um pouco de latim, uma educação esmerada. Muitos dos senhores ricos de Pernambuco nesse momento não sabiam ler e escrever, coisa que este menino, que recebeu o nome de Francisco, já sabia por conta da educação que o padre lhe dera. Porém, aos 15 anos, este menino, meio que atendendo a um chamado, foge da guarda do padre Antônio de Melo e retorna para Palmares. E lá ele ia cumprir uma grande missão:
Assim que ele retorna para o Quilombo de Palmares, ele abandona o seu nome cristão, Francisco, e adota um outro nome, Zumbi. Zumbi, que significa Deus da guerra, fantasma imortal. Em pouco tempo, Zumbi começa a se destacar como um líder guerreiro. Já em 1672, ele demonstrando, todas as suas qualidades, ele consegue, graças às suas táticas, repelir um poderoso ataque dos colonos feitos ao Quilombo. Neste momento, o rei de Palmares era Gangazumba, era quem controlava todas as defesas e liderava todos os mucambos em Palmares. Porém, em 1674, houve uma grande derrota contra tropas enviadas pelos colonos. Em 1678, porque acabou tendo, numa dessas derrotas, seus parentes presos, Gangazumba assina um acordo com os homens brancos, assina um acordo com as autoridades coloniais. Este acordo não foi bem recebido, nem por Zumbi, nem por muitos dos habitantes de Palmares. Eles não confiavam que as autoridades coloniais portuguesas realmente obedeceriam os termos daquele acordo. Não acreditavam que eles honrariam os termos daquele acordo, que dava aos nascidos em Palmares o direito de serem livres e entregava para eles terras, não as do Quilombo, mas em outras regiões. Eles achavam que os brancos não honrariam esse acordo. Por conta disso, uma luta interna é travada dentro do Quilombo. Zumbi torna-se o novo rei e Gangazumba é assassinado. Neste momento, Zumbi prepara novamente Quilombo para a guerra. Investe fortemente em várias fortificações e armadilhas para repelir os ataques dos soldados brancos. Porém, em 1693, atacado pelo paulista Domingos Jorge Velho, que foi convocado à capitania de Pernambuco só para fazer guerra a Palmares, Palmares acaba sendo invadido, derrotado e destruído. Os negros que não foram logo assassinados seriam novamente reenviados para a escravidão. Porém, Zumbi consegue fugir. Com poucos homens ele consegue se fugir e se esconder. Mas logo ele acaba sendo descoberto e assassinado. O seu assassinato se deu no dia 20 de novembro de 1895. Desde a década de 70, essa data de 20 de novembro de 1895 passa a ser uma data comemorativa e de reflexão para o povo negro brasileiro. O movimento negro brasileiro instituiu essa data como a data do Dia da Consciência Negra. Aos poucos ela foi substituindo o 13 de abril, que foi o dia da abolição da escravidão, assinada pela princesa Isabel. O movimento negro achou que era melhor instituir uma data comemorativa que representasse não a entrega da liberdade pelas mãos de uma princesa branca, mas sim o dia em que um negro morreu defendendo a sua própria liberdade. Espero que tenham gostado, crianças, dessa extraordinária história. Um beijo.